Seja muitíssimo bem-vindo ao canal da Vitorize e hoje quero trazer uma aula super especial para você, para te ensinar como que você cria cabeças. Exatamente. Olha só, se tem uma coisa que todo mundo tem dificuldade na hora de querer desenhar é fazer cabeças. E muita gente me fala: Jonathan, como que você faz cabeças do zero? Bom, primeiramente você precisa estudar referências, tá? Você precisa entender como que funciona a cabeça de outras pessoas, praticando a observação e coisas do tipo. E nessa aula quero te mostrar todas as etapas essenciais que vão fazer você aprender, de um jeito único, como que eu faço cabeça, utilizando métodos, de intuição. Você não precisa saber desenhar, tá? Você só precisa seguir o tutorial e manipular vetores, só isso. Vamos nessa? Primeiro você precisa entender qual que é o formato da cabeça que você quer criar. Nesse caso, a gente tem aqui três referências principais para você poder entender como que funciona essa coisa. Aqui, pessoal, vou ativar então esses três formatos de cabeças diferentes para você poder compreender as diferenças e como que você pode criar formas vetoriais em cima disso. Como eu começaria nesse caso a aplicar esses fundamentos que eu vou te mostrar? Primeiramente, pessoal, eu gosto muito de reduzir a opacidade dessa camada, como você pode ver. Logo em seguida, eu vou criar uma camada aqui embaixo nova, certo? E aí eu vou deixar essa camada aqui embaixo, porque aí eu consigo trabalhar com a imagem em cima. O que a gente precisa entender ao criar a cabeça é ver o formato dela. Aqui nesse caso a gente tem esse carinha. Eu vou inserir então primeiramente, pessoal, uma elipse. Vamos supor, eu vou inserir aqui uma elipse, certo? Segurando Shift. Vou colocar um contorno dessa forma, como você pode ver. E o que todas as cabeças compartilham em iguais é que aqui no topo a gente tem um formato circular, tá? Basicamente toda a cabeça ela vai seguir essa anatomia. A partir desse ponto você já pode começar a estruturar outras áreas da cabeça. Isso aqui é algo que muitas pessoas aplicam, né? Principalmente quem trabalha com mangá ou ilustrações de anime, né? No caso, que é basicamente você estrutura a blocagem do rosto. Só que eu particularmente tenho uns métodos um pouco mais diferentes, tá? Eu vou selecionar esse círculo que está aqui, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele e vou trazer até aqui. Então eu tenho a extremidade de cima e a extremidade de baixo. Aqui no meio, como você pode ver, olha só a extremidade que eu consigo aqui. Eu consigo basicamente o formato do nariz. Mesma coisa aqui, essa região aqui de baixo do círculo precisa atingir o nariz. Então se eu duplicar isso aqui até aqui, você pode ver que essa extremidade de baixo atinge o nariz. Mesma coisa aqui, vou trazer até aqui, vou colocar na camada de baixo, porque aí você vai ver como que funciona então as extremidades. Agora você consegue ver as dimensões que você vai ter perante a mandíbula, né? Aqui é algo muito importante que você entenda na anatomia de uma cabeça, que você tem o formato dessa região da mandíbula. Por exemplo, nesse carinha aqui, você pode ver que a mandíbula dele é gigantesca, né? Então, olha só, vou converter isso aqui em curvas e você vai ver que a gente pode deformar. Tá vendo esse nódo que está aqui? Eu posso clicar aqui, no caso, o botão direito e clico aqui e consigo aumentar para cá. Aí eu consigo puxar para cima, certo? E essa região eu vou expandir ela, eu vou deixar ela seguir essa anatomia aqui. Como você pode ver, estou aumentando o tamanho dela. E agora a cabeça, lembra que eu tenho ela redonda? Vou converter em curvas e aí eu vou conseguir então fazer essa blocagem. Então eu tenho uma massa aqui nessa região. E aí você vai ver que você vai obter corretamente o formato da cabeça em si. Porque a cabeça ela não é totalmente redonda, tá? Ela tem um formato oval com um certo segmento nas laterais, certo? Então olha só, vou converter em curvas e aí eu vou puxar esse elemento para cá, né? E vou trazer para fazer um exemplo para você. Aqui eu já estou definindo a silhueta da mandíbula, certo? E aqui a gente já consegue obter mais ou menos a forma que a gente tem desse rosto. Como você pode ver, é um rosto mais suavizado. Aqui, nesse caso, eu vou converter em curvas e aí a gente vai então, por exemplo, puxar essa parte aqui da massa da cabeça mais para baixo. Quando a gente está fazendo blocagem, você tem que entender que a gente trabalha com massas. A gente está fazendo esses três exercícios logo direto ao ponto para você entender que ao trabalhar com anatomia de cabeça, nem todas serão iguais, certo? Como você pode ver que nessa região a gente tem que puxar mais para cima, porque essa área aqui do rosto, ele é mais acentuado aqui nesse carinha que está aqui. Então a gente vai trazer um pouquinho mais para cá. Você pode aumentar
os valores da opacidade para enxergar um pouquinho melhor. E aqui a gente vai ajustando. E não se esqueça, se você está gostando dessa aula, deixa o seu like e vamos voltar para a aula. Aqui, pessoal, chegando nessa etapa, o que vai ser importante você fazer? Se a gente ocultar as imagens, você vai ver esse resultado. O legal é que nessa etapa a gente já pode definir a área das orelhas. Lembrando que nem todos os personagens que você for criar vão ter as mesmas características, tá? Geralmente, tá, na questão da anatomia, a orelha ela fica alinhada no alinhamento do nariz. Ou seja, tá vendo essa linha que está aqui? Basicamente, se a gente criar aqui, por exemplo, um círculo, a gente vai obter então, olha só, a orelha aqui nesse ponto e a outra ali. Existem, né, particularidades diferentes. Tem pessoas que têm orelhas maiores, outras menores. Então vai depender muito do personagem. Mas o que é importante você entender aqui? A extremidade, nesse ângulo que está mais frontal, a extremidade de baixo do nariz, ela vai alinhar com a orelha, tá? Com essa extremidade aqui um pouco da orelha. Mesma coisa para esse carinha. Então eu suponho que a orelha dele já esteja aqui. Olha só como já fica com uma harmonia bem melhor, tá vendo? É só seguir essa dica que os seus designs de cabeça vai ficar muito melhor. Então eu vou deixar mais ou menos aqui, tá vendo? Então a gente já obteve o resultado da orelha. Agora que você chegou nessa etapa, a gente vai começar a fazer a blocagem do nariz. E como isso funciona? É bem simples. Olha só, como você pode ver, olhando para essa extremidade dessa área, a gente vai então inserir, por exemplo, uma elipse que vai representar a área de baixo e outra elipse que representa a área de cima. Não precisa ficar perfeito. O que a gente está fazendo é somente a blocagem. Mesma coisa aqui, nessa área, a gente vai, no caso, inserir uma elipse nessa região de baixo e o outro aqui em cima. Você já consegue ter uma noção melhor da anatomia do personagem que você está criando, tá? Nesse caso a gente vai inserir um aqui e outro aqui. Agora que você tem a blocagem principal, você vai perceber que toda vez que você for criar um personagem, você pode seguir essa anatomia. Mas nesse caso, só para te orientar, a gente pode também incluir a região dos olhos. E como que eu geralmente faço isso? Poderia facilmente inserir um quadrado aqui que vai representar essa região dos olhos. Eu gosto de pensar nisso aqui como se fosse uma máscara, tá? Então a máscara, ela não vai ser totalmente perfeita em quadrado, eu vou converter isso aqui em curvas, e aí eu conseguiria, nesse caso, nessa curva, eu crio um ponto no meio, e aí eu puxo isso aqui para baixo e isso aqui também para baixo. A boca seria quase a mesma coisa, a gente vai inserir aqui uma elipse, certo? E aqui nessa elipse a gente vai converter em curvas. Esses dois pontos, esses dois nodos, você vai converter para o modo de canto, né? A gente vai deixar ele com modo afiado. Então, a partir desse ponto, né, você consegue modificar o shape da cabeça do jeito que você quiser. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que nesse personagem aqui. Olha só que legal. Mesma coisa, eu vou inserir agora um quadrado, vou posicionar no ângulo certo. Esses dois círculos, eles têm que ficar atrás, né, da cabeça para representar a orelha. Aqui a gente vai converter isso aqui em curvas, porque a gente vai obter melhor a anatomia, né, da região dos olhos e também agora a região da boca. Insiro um círculo aqui, converto em curvas e aí eu deixo isso aqui com as bordas afiadas. Vou deixar mais ou menos assim. Se a gente ativar agora, né, olha só, coube certinho, tá vendo? A questão da posição da boca. Por quê? Olha só, até mesmo dos olhos. Aqui o meio, né, vai pegar exatamente a região dos olhos, tá vendo? Então, quando você segue essa estrutura, o seu design ele começa a ficar mais consistente. Mesma coisa aqui também para o pescoço. Se a gente for começar a inserir o pescoço, vou ativar aqui a referência para você ver. Você pode começar então com um quadrado. Vou inserir aqui um quadrado, certo? Vou deixar ele um pouquinho inclinado. Então, a região do trapézio ele forma então esse shape, certo? Eu vou deixar mais ou menos assim, como exemplo para vocês verem. E aqui você pode ver que esse carinha, ele tem, né, um pescoço bem mais largo. Então, ou seja, o trapézio dele é bem mais elevado. Isso acaba elevando ainda mais. Você pode ver que personagens mais magros, eles vão ter o pescoço mais aparente. Personagens mais fortes ou maiores tendem a aparecer menos o pescoço. Aqui a gente tem esse carinha aqui, que o pescoço dele está bem evidente, bem à mostra. Então a gente vai ter mais ou menos essa anatomia aqui. Se a gente ocultar agora mesmo as fotos, olha só a estrutura que a gente obtém. Beleza, como você viu, a gente viu como que você estuda e analisa as cabeças de personagem. Mas como que a gente cria um do zero, da nossa imaginação?
Olha só que legal. Primeiramente a gente vai começar então com um círculo, tá? A gente vai deixar ele dessa forma aqui. Agora a gente vai duplicar ele. Então eu sei que essa região aqui vai ser o nariz. Essa região aqui vai depender muito do personagem, se ele tem um rosto fino ou grande. Nesse caso eu vou deixar mais ou menos até aqui. Agora eu vou converter isso aqui em curvas. Vou converter em curvas e eu vou mudar o formato da silhueta da mandíbula. Essa região eu vou afinar mais ela. Vou deixar ele mais ou menos assim. E agora puxar um pouquinho mais para o lado. Isso aqui vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Olha só, então eu já obtive o resultado que a gente viu anteriormente. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos duplicar esse shape. Eu vou colocar aqui, isso aqui vai representar a região do nariz. Duplico novamente e vou deixar ele maior para ficar aqui nessa região. Aqui nessa extremidade de baixo eu vou fazer a orelha. Eu vou colocar aqui a orelha, né, embaixo. Olha só, pegando essa parte de baixo, essa aqui também. Vamos pegar aqui. Chegou até aqui, a gente vai inserir a questão dos olhos, né? A gente vai colocar aqui, mais ou menos pegando dessa região. Lembrando que é importante que você entenda que essa região aqui do nariz, ele atinge até, né, a ponta, mais ou menos aqui, dos olhos. Aí a gente converte em curvas. Vou deixar isso aqui mais ou menos como se fosse um... Pensa numa máscara ou um óculos, porque isso facilita mais o seu entendimento de da onde que vai, né, os olhos ali, porque não basta colocar um círculo e os olhos estão prontos. A gente tem uma anatomia que a gente tem que respeitar. E aqui agora a gente vai colocar o círculo. Vamos agora converter isso aqui em curvas. Vou deixar aqui essas bordas dessa forma e a gente obteve aqui, olha só, o resultado da cabeça. Mas a gente vai fazer também o que? Pescoço. Olha só como que isso vai influenciar. Se a gente inserir aqui o pescoço, se a gente deixar o pescoço menos aparente, o personagem ele vai aparentar ser mais forte. E a gente tem então o trapézio, lembra? Então vamos supor que você faça isso. Então o personagem ele vai aparentar ser muito mais forte se você fazer isso. Agora, se você trazer o trapézio para baixo e o pescoço um pouquinho maior, aí você vai ter um resultado de personagem um pouquinho mais magro. E a questão do cabelo, né, vai depender muito. Aqui a gente está abordando a anatomia básica de personagem. E aí você pode então utilizar isso aí como uma estrutura, tá? Então a gente poderia facilmente criar vários personagens a partir desse ponto. Por exemplo, vou duplicar aqui e aí agora eu posso basicamente, olha só, criar vários personagens com uma anatomia diferente. Nesse caso aqui, trazer isso aqui mais para cima. Só que aí se eu fazer isso, eu vou trazer esse nariz mais para cá. Aqui também posso deixar mais para cá, respeitando mais ou menos essa anatomia que a gente tem aqui. Vou deixar mais estreito aqui, porque a cabeça ela não é totalmente redonda em cima, tá? Aqui o nariz ele subiria um pouco, né, para seguir essa linha. E aqui a gente pode deixar o pescoço um pouquinho maior. Então a gente consegue obter uma noção muito boa de como que monta as cabeças em proporções, tá? Seguindo essas dicas de como relacionar os shapes, iniciando com círculos, onde você insere o nariz ou a boca e a orelha, você já consegue construir qualquer personagem. E olha só o que a gente acabou de aprender aqui hoje no canal da Vitorize. Você acabou de aprender como que cria cabeças utilizando o Affinity Designer. Como vocês viram, eu gosto muito de ter controle sobre as formas. Então se você não sabe desenhar, se você tem dificuldade com desenhos, aqui você vai aprender como que faz as coisas sem saber desenhar. Não se esqueça de comentar aqui sugestões, se você gostou. E também eu quero deixar e disponibilizar esse material para você lá no Telegram da Vitorize. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Não se esqueça também que você pode fazer parte do nosso servidor do Discord e lá tirar suas dúvidas e interagir com a nossa comunidade. Bom, isso é tudo por agora e te vejo no próximo vídeo. Vou deixar aqui do lado para você poder assistir logo em seguida. Até mais, tchau, tchau.